Bom dia, né? Para todos nós, oitavo ano. Gente, abram aí na página 74, que é a página que a gente vai fazer a correção, né? A gente já viu a independência dos Estados Unidos, a gente trabalhou esse assunto na última aula que a gente teve antes do nosso recesso, né? A gente trabalhou essa questão da independência dos Estados Unidos, foi o último assunto que a gente viu, e a gente passei para vocês para casa, né, essa atividade da página 74, e vamos agora corrigi-la, né? Ó, na página 74, no primeiro aí, vamos corrigir a parte de sistematizar, né? Peço desculpa se a imagem estiver um pouquinho escura, é por conta da luz ali também bate uma claridadezinha, mas eu acho que se eu afastar um pouquinho para cá, melhora, né? Melhora um pouquinho a claridade aí. Beleza? Mas o mais importante é vocês terem noção do que eu estou falando, né? Basicamente, a imagem já não ajuda muito, porque o rosto não é bonito, né? Mas vamos lá. Ó, as 13 colônias inglesas na América do Norte eram diferentes quanto ao grau de desenvolvimento. Faça uma comparação entre as colônias do Norte, Centro e Sul, né? Ou seja, o que é que ele está dizendo aí? A gente já viu, né, que ocorreu uma divisão, né, das 13 colônias, mas existiam aspectos diferentes, né? Existiam aspectos diferentes na colonização do norte, do centro e do sul. Mas basicamente o norte e o centro tinham muitas coisas parecidas. O sul que era bem diferenciado, né? A gente tinha aí no norte, a gente tem coisas completamente diferentes. Qual é a pergunta que ele faz aqui? Ele faz a seguinte pergunta: faça uma comparação. Então vamos lá, né? Coloca assim, ó. Coloca assim no caderno de vocês. Bota assim, norte e sul. Passa uma linha, bota norte, passa um traço, coloca sul do outro lado. E aí a gente vai fazer esse comparativo, beleza? Não coloca centro não, porque quando eu tô falando do norte, aí eu tô falando do centro também. Então divide assim, norte, na folha de caderno, norte, um tracinho, sul, né? Aí no norte você bota lá, trabalho assalariado, né? Na primeira linha ali do norte, norte, trabalho assalariado. Aí na parte do sul você coloca trabalho escravo. Olha a diferença, né? No norte, ó, passa um traçozinho, norte de um lado, sul do outro. E aí vai colocando os aspectos. Primeira linha do norte você bota trabalho assalariado. Primeira linha do sul você coloca trabalho escravo. Olha a diferença, né? Na segunda linhazinha aí você coloca no norte, né, a policultura. E no sul você coloca a monocultura. O que significa isso? Policultura se cultivava vários produtos e a monocultura se cultivava basicamente um produto de exportação, né? Outra coisa aí, na terceira linha aí do norte você coloca produção para consumo interno, produção para o mercado interno, para o mercado, bota assim, produção para o mercado interno. E no sul você coloca produção para exportação, produção para mercado interno, produção para exportação, certo? Deixa eu ver o que é mais que a gente pode dizer aí. Assim, no norte você bota pequenas propriedades, no sul você coloca grandes latifúndios, no norte você coloca pequenas propriedades, no sul você coloca grandes latifúndios. E aí fechou, essa é a comparação que a gente pode fazer. Perceba que são coisas completamente diferentes. Se de um lado você tem trabalho escravo, do outro, se de um lado você tem trabalho livre, do outro você tem trabalho escravo. Se de um lado você tem policultura, do outro você tem monocultura. Se de um lado você tem produção para mercado interno, do outro lado você tem produção para exportação. Se de um lado você tem as pequenas propriedades, do outro lado você tem os grandes latifúndios, certo? Então essa vai ser a grande diferenciação entre esses dois aspectos, beleza? No segundo aí, né, questão 2, as colônias inglesas na América desfrutavam de certa autonomia em relação à metrópole. Entretanto, a partir de 1763, no final da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra passou a explorá-las. Mas, explique quais foram as formas de exploração inglesa na América nessa época. Ou seja,
que ele está dizendo aqui? Que no início da colonização dos Estados Unidos, daquela região dos Estados Unidos ficou muito à vontade, né? Por quê? Porque a sua metrópole estava em conflito lá na Europa. Conflitos internos e externos, né? A Guerra dos Sete Anos, por exemplo, é um desses conflitos externos. Mas a Inglaterra também estava passando por problemas internos. Então os Estados Unidos ficou muito à vontade, principalmente as colônias do norte. Só que quando ele resolve os seus problemas externos e internos, a Inglaterra volta com toda a voracidade para onde? Para os Estados Unidos. E como é que ele vai aumentar esse rigor? Coloca aí então, resposta. Aumento dos impostos. Criação e aumento dos impostos. Né? Bote aí, criação e aumento dos impostos. Criação e aumento dos impostos. E bota o exemplo. Exemplo, né? Lei do açúcar, vírgula, lei do selo, vírgula, lei do chá e as leis intoleráveis, certo? Essa é o rigor. Então, ó, aumento dos impostos, criação e aumento dos impostos, e bota assim, exemplo, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá e as leis intoleráveis. Essa é a forma que a Inglaterra usa para aumentar o rigor sobre a sua colônia. Beleza? Questão 3. Na questão 3, você tem aí, ó, quais foram as decisões do primeiro e do segundo congresso da Filadélfia? Anota aí. O primeiro congresso decidiu não pagar os impostos. O primeiro congresso decidiu não pagar os impostos, vírgula. Já o segundo congresso declarou independência. Já o segundo congresso declarou independência. Beleza? Tranquilo? A quarta questão, quarta, quinta e sexta, eu volto no próximo videozinho porque o tempo ali tá finalizando. Beleza? Tranquilo?